Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que no ventre de Rebeca eles se mexiam. Rebeca então não sabia o que estava acontecendo. Hoje eu falo de saber quando a mulher está gestante de gêmeos, mas naquela época não tinha como, então ela ficou sem saber o que estava acontecendo. Então ela foi falar com o Senhor disse: Rebeca, 2 nações sairão de ti. Glórias a Deus. E o Senhor disse assim: o mais velho servirá ao mais moço. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, 2 irmãos aqui, irmãos. Um recebeu o nome de Esaú, diz a Bíblia, porque era peludo. Então chamou-se o nome de Esaú. Glória. O outro foi chamado de Jacó. Glórias a Deus. Nós já ouvimos tantas pregações dizer que Jacó significa aquele que engana, suplantador, mas a Bíblia não fala sobre isso. Então já ouvi centenas de pregadores falar sobre isso. Só que quando você lê o texto não fala de maneira nenhuma a respeito disso de Jacó. Glória. Ele vai dizer que Jacó significa aquele que agarra, porque ele saiu do ventre de sua mãe agarrado no calcanhar do seu irmão. Aí ele vai dizer, então deu o nome de Jacó, aquele que agarra. Então, esse negócio que era enganador, suplantador, irmão, são os pregadores que falam isso. A Bíblia não fala sobre isso. Então a gente já vê grandes servos de Deus pregar sobre isso. Mas você lê a palavra, não tem isso na palavra. Então, é bom tomar cuidado. Às vezes a gente vê um pregador falar, vê outro falar, e na mensagem ele pega e fala também. Aleluia. Sem examinar as escrituras, para ver se realmente as escrituras falam isso. E não fala. Então Jacó, nas escrituras, diz que é aquele que agarra. Glórias a Deus. Nós conhecemos a vida de Jacó e de Esaú. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que Rebeca amava mais a Jacó. Isaac amava mais Esaú. Glórias a Deus. Nós percebemos que isso foi um mal tão grande, irmão. Não se pode fazer distinção entre filhos e filhos. É um grande erro de pais fazer um negócio desse, né? Deve-se amar tudo. Você vê muitos conselhos de pessoas que têm filhos que dizem que não deve fazer isso com os filhos. Deve-se amar todos por igual. E aqui Rebeca amava mais a Jacó. Isaac amava mais Esaú. Então nós percebemos, os filhos percebem isso, irmão. Se você tem filho, você faz a distinção, eles percebem isso. Não adianta dizer que não percebem, porque percebem. Principalmente os filhos de hoje, irmão. Na nossa época, os filhos não eram tão sábios como os de hoje. Eles sabem que não eram, glória a Deus. Muitas coisas da vida eu fui aprender, eu já tive meus 14 anos. Porque era escondido dos filhos muitas coisas, irmão. Mas hoje em dia não se esconde mais, os filhos hoje são sábios. Então aprendemos que não deve se fazer distinções entre filhos e filhos. Glória a Deus. Tratar todos da mesma maneira, né, irmão? Se todos serão amados pelo pai e pela mãe, glória a Deus. Então nós sabemos pela história que Esaú ele vende o seu direito de primogenitura. Eu penso que isso veio do Senhor, irmão, porque quando a gente estava no ventre de Rebeca, a palavra vai dizer que Deus falou para Rebeca: 2 nações sairão de ti. O Senhor disse assim: o mais velho servirá ao mais novo. Então já era uma profecia que certamente algo iria acontecer. Algo iria acontecer para que Esaú não fosse receber o seu direito de primogenitura. Certamente seria Jacó mesmo aqui. Conversando com uma certa pessoa semana passada, ele falou: e aí, o que você acha? Eu falei assim: bom, alguma coisa ia acontecer. Se isso
tivesse acontecido, alguma coisa ia acontecer. Depois do tempo vai se passando, irmão, nós vamos perceber que algo de novo acontece. Por quê? Porque Jacó, porque Isaac já está velho e ele sente que deve abençoar os seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Na mente de Isaac, ele iria abençoar Esaú. Mas Rebeca escuta a conversa entre Isaac e Esaú e diz assim: olha, teu pai vai abençoar o teu irmão Jacó. Ele vai abençoar o teu irmão, então corre na frente, vai, vou preparar um guisado aqui, você leva o teu pai e recebe a bênção. Glórias a Deus. Então aqui vamos perceber que outra coisa acontecendo para que Jacó fosse abençoado. Aleluia. Jacó recebesse essa bênção. Pois daí quando Deus escolhe, pode o mundo se virar contra. O que está nos planos de Deus vai se cumprir. De uma maneira ou de outra vai se cumprir. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Do jeito que o coração vai se cumprir, de uma maneira ou de outra. Glórias a Deus. Aleluia. Então os irmãos sabem da história. Jacó está ali no seu leito já. E chega o seu irmão, Isaac está no seu leito e chega o seu filho Jacó e recebe a bênção, glórias a Deus. Aleluia. E ele certifica ainda ser Esaú. Ele apalpa e vê que é peludo, mas era peles que estavam cobrindo a pele de Jacó. Mas ele já estava cego, já não via, mas ele só sentia. Ele diz: o cheiro, ele percebeu algo, ele disse: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas mesmo assim, ele concedeu a bênção para Jacó. Quando Esaú chega, tem a surpresa, irmão. Ele sabe, está na certeza que ele vai ser abençoado. Mas recebe uma surpresa quando ele chega e se identifica com seu pai, Isaac. Isaac diz: quem és tu? Ele fala: eu sou Esaú, teu filho. Abençoa-me, meu pai. Glórias a Deus. Isaac diz: mas eu já abençoei o teu irmão. Glória a Deus. Ele diz: pois porventura não tem ainda uma bênção para mim. Veja, não é a importância de ser abençoado pelos pais. Glórias a Deus. Conversando com uma pessoa se diz ainda, ele é recém-casado. Eu falei: se os teus pais abençoaram vocês no dia do casamento, vocês foram abençoados pelos pais. É muito importante receber a bênção dos pais, glórias a Deus. Quando você recebe a bênção dos pais, você é abençoado. E a própria Bíblia vai dizer que é o primeiro mandamento de promessa, é você obedecer pai e mãe. Ou seja, você obedecendo pai e mãe, você vai ser abençoado, porque você tem a bênção dos pais, glórias a Deus. Glórias a Deus. E quando acontece esse fato, irmão, o negócio desanda. Por quê? Porque Esaú passa a odiar Jacó. Ele passa a odiar, porque ele se sente enganado. Ele passa a odiar. E então ele faz uma promessa. Ele fala assim: olha, quando meu pai Isaac morrer, eu vou matar Jacó. Só vou esperar meu pai morrer e eu vou matar Jacó. Veja como que estava o coração de Esaú, o coração cheio de ódio. Rebeca fica sabendo disso, então ela corre até Jacó e fala: Jacó, você vai ter que fugir. Você vai até a casa do meu irmão Labão. Você fica lá até que passe o ódio do teu irmão. Sabe? Nós conhecemos a história, né? Ele sai fugido e vai para a casa do seu tio. E lá, irmão, ele fica 20 anos na casa do seu tio. Os irmãos conhecem a história, chega lá, ele conhece uma de suas primas e se apaixona, e ele trabalha 7 anos por ela. No dia do casamento ele é enganado pelo tio. O tio entrega a filha mais velha, e ele percebe, e ele fica revoltado. O tio diz assim: aqui funciona assim, ó, Jacó.
E o que acontece? Ele fala assim, não, mas eu estou apaixonado pela mais nova. Se eu te disser, você quer a mais nova, então você trabalha mais 7 anos de graça. Ele trabalha mais 7 anos, então já se passou 14 anos. Vou falar pelo nome do Senhor. Quando passa 14 anos, ele fala, tio, agora eu quero o meu salário. Eu já paguei o dote das meninas, agora eu quero o meu salário. É interessante, irmão, que em 6 anos, Deus enriquece a Jacó. Deus faz algo tremendamente. A Bíblia diz que o seu tio mudou o salário dele 10 vezes para prejudicar. E as 10 vezes que o tio mudou o salário, Deus o abençoou. Glórias a Deus. Que história linda, irmão. Que história impressionante. Como que Deus trabalha, irmão. Nós não entendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Verdade. Não percebemos, às vezes, irmão, no silêncio de Deus, estamos orando e Deus está em silêncio. Quantas madrugadas orando, irmão? Quantas nós passamos orando, irmão? E parece que a resposta não veio. Não veio, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele está no controle. E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabia qual que era a maneira de trabalhar no coração de Jacó e no coração de Esaú. Ele sabia como que ele ia fazer para que os dois se reconciliassem. 20 anos magoados um com o outro. 20 anos Esaú com aquele ódio do seu irmão Jacó. Enquanto um estava em uma região da terra, o outro estava na outra região. Mas Deus estava olhando para os dois e pensava, eu tenho um plano de reconciliação. Eu tenho um plano tanto para um como para outro. E os planos de Deus são perfeitos. Glória a Deus. No encontro da passagem que vimos aqui, nós vemos este encontro, glória a Deus, dos dois irmãos. Um encontro que 20 anos depois vai acontecer dos dois irmãos. Deus trabalhou antes de um encontro, Deus trabalha na vida de Jacó. Ele passa uma noite lutando com Deus. Quando você vê essa passagem, você pensa, por que será que Jacó venceu o anjo ali? Por quê? Pastor, tão somente um sopapo e Jacó já estava no chão. E ele lutou pela sua bênção, lutou pela sua vitória. Ele falou, não te deixarei, enquanto não me abençoares. Também vai dizer que já vinha raiando o dia, a alma já estava chegando. Glórias a Deus. Então o anjo decidiu lhe abençoar, trocou o nome de Jacó para Israel. Glória a Deus. Teve o nome trocado, irmãos. Teve o nome trocado. A partir daí, a vida de Jacó já mudou completamente. Se ele fez algo de errado, daqui para frente era uma nova vida para Jacó. Agora faltava o encontro que ele teria com seu irmão Esaú. Foi a palavra que lemos. E aconteceu que ele. Então 33, irmãos, só um minuto. Glória a Deus. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Esaú vinha vindo e 400 homens com ele. Se Deus não tivesse trabalhado, certamente ia ser uma guerra dos dois irmãos. Mas Jacó já estava escoltado pelos anjos do Senhor. A Bíblia diz que nesse trajeto que ele vem vindo, anjos o acompanhavam. Ele viu anjos ao seu redor. Glórias a Deus. Então, aleluia. Escoltado pelos anjos, glórias a Deus. Então repartiu os filhos. Quando ele viu os 400 homens com ele, ele diz assim: então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos
na frente, e a Léia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Veja a estratégia que Jacó fez. Ele colocou as servas e seus filhos à frente. Veja Jacó aqui, que sabedoria, ele cuidando da sua família. Ele falou: olha, as servas e seus filhos vão à frente. Aí depois o que ele faz? E Léia e seus filhos atrás. A Léia e seus filhos colocou atrás das servas e dos filhos. E a Bíblia diz assim: porém, eu gosto desses porém na Bíblia, porém Raquel e José os derradeiros. Raquel e José os derradeiros. A Bíblia vai dizer que Jacó amava a Raquel. Ele colocou os derradeiros. Pode ver que aquele que ele mais amava, ele colocou atrás. Você pode dizer, mas que covardia. Não. Veja o que diz o versículo seguinte: e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se 7 vezes até que chegou aos seus filhos. Colocou as mulheres e os filhos na frente, mas depois o que ele fez? Ele passou à frente deles. Eles foram para trás, ele foi para frente se encontrar com eles na hora. Ele sabia que duas coisas poderiam acontecer ali: ou ele seria perdoado e receber a bênção do seu irmão, ou o seu irmão guerrearia com ele, e a batalha seria travada, e só Deus saberia o que iria acontecer. Então, no seu coração ele fez essa estratégia, glórias a Deus, e ele mesmo passou adiante deles. Outra atitude muito sábia de Jacó, dizendo que ele inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Ele caminhava e se ajoelhava. Ele caminhava e se ajoelhava. Ele caminhava e se ajoelhava 7 vezes até que chegou a seu irmão. Eu lendo isso aqui, eu pensei, o próprio coração que não se quebrantaria com uma atitude dessa. O coração que não se quebrantaria. Então Isaú correu ao seu encontro e abraçou-o. Que cena linda, né, irmãos? Que cena linda. Que perdão. Os dois irmãos que não se falavam há 20 anos. E agora tem um encontro aqui. Um encontro de perdão. Quando eles se desuniram, uma promessa de morte havia feita. Mas o inimigo perdeu a batalha, porque aqui Deus trabalhou de forma que ele abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou. E o que aconteceu? Os dois choraram. Glória a Deus. Deus tem prazer em abençoar as famílias. Deus tem prazer em abençoar os filhos. Que as famílias sejam abençoadas. Que as famílias possam se abraçar e chorar pelo perdão, pela alegria de estar junto. Glórias a Deus. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: veja que Isaú levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e ele disse assim: quem são estes contigo? Ele faz uma pergunta para o seu irmão Jacó: quem são estes contigo? E Jacó disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Glória a Deus. Veja que palavra que Jacó dirigiu aos seus filhos. Veja que resposta: por que são essas mulheres e esses filhos contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Glórias a Deus. Que palavra! Como é bom dizer palavras que abençoam os filhos, irmão. Palavra que abençoa a sua mulher, seu esposo, os cônjuges. Palavras que abençoam. A história não para aí não. Então chegaram as servas, elas e
seus filhos se inclinarem. Veja que reverência as servas teve para com Esaú. Glória a Deus. Então chegaram a serva, ela e seus filhos inclinaram-se. O segredo da vitória é se humilhar. Para que ser arrogante? Não leva a nada. O 7 chegou também Leia com seus filhos e inclinaram-se. A Leia e seus filhos também inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. Todos se inclinaram. Mas Jacó foi o exemplo. Ele saiu na frente e se inclinou primeiro. Glórias a Deus. Que exemplo que ele deu para seus servos, para suas mulheres e para seus filhos. Muitas vezes, irmão, que nós falamos, os filhos esquecem, mas o nosso exemplo fica. O nosso exemplo fica. Eles estão observando os nossos exemplos. Eu trabalho com uma pessoa, ele fala direto, eu tenho que ser exemplo para o meu filho, porque ele está me observando. Verdade, Deus. E é uma educação tremenda na casa dele. Ele pede alguma coisa para a mãe dele dá, e ele fala, obrigado. Glórias a Deus. E disse Esaú, de que serve todo este rebanho que tem encontrado? Quando Jacó foi se aproximando de Esaú, primeiro ele mandou os rebanhos. Primeiro ele mandou presentes para o seu irmão. Seu irmão vem vir de lá para cá e vai encontrar vários bandos, irmão, de animais. E quando ele encontra seu irmão, ele faz uma pergunta assim, irmão: de que serve todo este rebanho que tem encontrado? E ele disse: para achar graças aos olhos de meu Senhor. Para achar graça aos olhos do meu Senhor. Então ele deu presentes para Esaú. Deus abençoou tanto, irmão, que ele pensou assim: eu tenho para presentear o meu irmão Esaú agora. Eu posso abençoar. Nós vemos aqui, irmão, Jacó fazendo de tudo para reparar o erro que ele fez lá no passado, 20 anos atrás. E ele agora tentando fazer de tudo para que esse erro fosse reparado. Veja como Deus está agora no coração de Israel, que não é mais Jacó, um homem transformado. Aleluia. Glórias a Deus. E ele disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor. A resposta que Esaú disse para ele: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Esaú recusou, porque Deus abençoou Esaú também. Ele disse assim: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tornes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Veja o que Jacó conseguiu ver no rosto de seu irmão. Que amor entre os irmãos, depois de 20 anos afastado do outro. Ele disse assim: olha, receba esse presente, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Ele comparou o rosto do seu irmão como se tivesse visto o rosto de Deus. Ele olhando para o seu irmão. Em outras palavras, meu irmão, a nossa reconciliação está sendo como se eu estivesse reconciliando com o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Você veja aqui uma alegria no céu.
Alegria, irmão, por ver dois irmãos que se odiavam, mas agora se unindo pela graça e pela misericórdia. Glórias a Deus. Que presente na vida desses irmãos, e tomastes contentamento em mim. Ele via no rosto de Deus, ele viu que o seu irmão tomava contentamento nele. Contentamento, estava contente, irmão. Ele via isso no rosto do irmão, alegria, glórias a Deus. Amém. Vi um comentário no programa do pastor Natanael, na live dele, alguém fez um comentário assim, eu li lá, eu não sou de ler os comentários, mas estava ali logo primeiro ali, dizia assim: pastor Natanael, dá para ver estampado no teu rosto a alegria que o Senhor tem no Senhor. Glória a Deus. Está estampado no teu rosto, que marcou para mim. Está marcado no teu rosto, pastor Natanael, a alegria que você está no Senhor. E o exemplo que ele lutou tanto por aquela live, irmãos, glórias a Deus. Aí ele disse assim: toma, peste a minha bênção que te foi trazida. Veja o que Jacó pediu para o seu irmão. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida. Em outras palavras, meu irmão, a minha bênção está contigo. Eu preciso receber a minha bênção. Por isso estamos aqui, eu, minhas mulheres, meus filhos, se inclinando diante de ti, reconhecendo para o Senhor, para receber a minha bênção que foi trazida. Aí ele completa assim: porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tem de tudo, estou com ele até que tomou. Aleluia. Versículo 12. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Isaú disse para ele: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Agora os dois queriam andar juntos e caminhar. Isaú disse: eu andarei diante de ti. Ao outro, porém ele disse: meu Senhor sabe que estes filhos são teus e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. E se as fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Pediu para que os dois caminhassem juntos, mas Jacó disse assim: tu sabes, porém, meu Senhor, que eu tenho filhos e são termos, que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Aí Jacó diz assim: ora, passe o meu Senhor diante da face do teu servo, e ele irei como um guia. Esaú disse: ora, passe o meu Senhor diante da face do teu servo, e ele irei como um guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado. Melhor dizendo, foi Jacó que disse aqui. Jacó disse assim para Esaú: olha, Esaú, passe o meu Senhor diante da face do teu servo. Ele se humilhou tanto que ele estava se fazendo servo de Esaú. Servo de Esaú. Glória a Deus. E eu irei como um guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue o meu Senhor a seguir. Você pode ir, Esaú, e eu vou no passo do gado. Glória a Deus, aleluia. É melhor, irmão, nós caminhar agora, depois de uma reconciliação dessa. O que é o passo do gado? Você vai caminhar tranquilo, em paz. Eu vou no passo do gado agora, meu irmão. Pode ir à frente. Eu vou no passo do gado. Aí o Isaú disse assim: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu Senhor. Assim tornou Isaú aquele dia pelo seu caminho a seguir.
Esaú voltou para Seir. O versículo 17 termina assim: Jacó, porém, partiu para Sucote. Ele ficou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o seu nome daquele lugar Sucote. Glória a Deus. Aleluia. Não era essa palavra que ele ia pregar hoje. Glória a Deus. A palavra diz assim, versículo 18: chegou Jacó a salvo a cidade de Siquém. Era essa palavra que ele ia pregar, mas fica com outro dia. Né? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Chegou Jacó a salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha a Padã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Versículo 20, terminando essa história, diz assim: levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Levantou um altar. Olha, esses homens da Bíblia, do passado, esses patriarcas, eles levantavam altares em todos os lugares que eles chegavam. E aqui ele chegou no seu destino e levantou um altar. Nossa vida espiritual, ela tem que rodear em torno de altar. Um altar de oração. Um altar da presença de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Uma história começou com ódio. 20 anos depois, os dois se encontram. E há uma paz, a paz do Deus de Israel. Glória a Deus. Que essa paz possa estar em nossos corações. Quando ele chega aqui, ele faz um poço de Jacó. Glória a Deus. Está registrado lá em João 4. Com a história de Jesus com a mulher samaritana. Era essa a mensagem que eu ia pregar. Mas fica com outro dia, né? Deus em Cristo abençoe você, mais nascida, que vai estar dando tempo no trabalho. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Glória a Deus. Estarei orando. Se orando, Deus Pai.